apareceu que você está ao vivo. Vai aparecer já já. Uma pessoa. Esse é pra você? Ó. Ele vai atrasando. Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início a esse culto, em nome de Jesus. Culto de oração da Igreja Batista Missionária Peniel. E gostaria de convidar você para que pudesse, junto comigo, cantar Foi na Cruz. Se eu não me engano, o hino do cantor é o hino do cantor cristão. Foi na Cruz. Deixa eu ver só o número do hino para nós cantarmos aqui. O hino 396 do cantor cristão. Chama-se Cegueira à Vista. Você consegue enxergar aí? Ouvir? Não dá para ouvir nada. Cadê? Ah, tá. Vamos ver se sai alguma coisa nesse cante, nesse hino. Ó, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Eu em surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz.
mais um dia senti meus pecados e vi sobre minha espada da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Amém? Deus abençoe as nossas vidas, nos ajude a sempre fazermos o melhor para o nosso Deus. Diante dessa situação que nós estamos vivendo, é muito bom realmente reservar um tempo para nós conversarmos com o nosso Deus e refletirmos naquilo que Ele deseja falar aos nossos corações. Quarta-feira, normalmente, em nossa igreja, Igreja Batista Missionária Peniel, é um tempo que nós reservamos para termos um devocional e também meditarmos na palavra de Deus. Algo que tem me incomodado durante alguns dias, irmãos, é que algumas pessoas, diante dessa situação que o nosso país está vivendo, muitos são os clamores de muitas pessoas em vários lugares, nas ruas, nas praças, as pessoas têm clamado ao Senhor. E alguns questionamentos são feitos em relação sobre esse tipo de oração, essa oração em público. E eu quero refletir com você a esse respeito também sobre orarmos em público. Se agrada ou não agrada a Deus. Nós vamos ver dentro da palavra de Deus, quero mostrar para você alguns pontos relacionados a isso, né? Mas primeiro nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que se encontra no livro de Miqueias. Esse é um hábito da nossa igreja, Igreja Batista Missionária Peniel, de estarmos sempre lendo um texto da palavra de Deus. Começamos a fazer a leitura no livro de Salmos, alguns anos atrás. Estamos caminhando dentro da Bíblia toda e esse é o nosso desejo. Então nessa noite, nós vamos ler o capítulo 6 do profeta Miqueias. Eu vou fazer a primeira parte da leitura e a irmã Penha fará a segunda parte. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua casa perante os montes e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsias do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra. Porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo? Povo meu, que tenho feito? E com quem te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheça os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e
e me inclinarei ante o Deus excelso. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Agrada-se, ó Senhor, de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. A voz do Senhor clama a cidade, e é verdadeira sabedoria ter-me o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita. Ainda há, na casa do ímpio, os tesouros da impiedade, e o detestável Efa minguado. Poderei eu inocentar balanças falsas, bolsas de pesos enganosos? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Assim também passarei eu a ferir-te, e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Comerás e não te fartarás. A fome estará nas tuas entranhas. Removerás os teus bens, mas não os livrarás. E aquilo que livrares, eu entregarei à espada. Semeareis, contudo, não cegarás. Pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite. Pisarás a vindima, no entanto, não lhes beberás o vinho. Porque observaste os estatutos de Onre e todas as obras da casa de Acabe, e andastes no conselho deles. Por isso eu farei de ti uma desolação dos habitantes da tua cidade, um alvo de vaias. Assim trarei sobre vós o opróbrio do povo. Amém, queridos? É apenas a leitura da palavra de Deus. Daqui a pouco nós vamos meditar na palavra do Senhor. Se você tem algum pedido de oração, né, que você possa fazer nessa noite também, e colocar aqui, né, e com certeza Deus vai abençoar a sua vida. Temos aqui nosso irmão Foguinho assistindo a essa live, nosso irmão Tiago, né, Deus abençoe a sua vida, minha tia Ivonete, a Ana que estava assistindo, não sei se ainda está, mas que o Senhor esteja abençoando a vida de vocês em nome de Jesus, tá? Essa é a nossa oração, e que o Senhor continue falando e usando a vida de cada um para a honra e glória dele, né? Nosso irmão Irisdan também está assistindo essa live, e com certeza Deus tem algo maravilhoso para falar nos nossos corações. Se você tem um pedido de oração, eu gostaria que você pudesse escrever, mandar aqui para nós, nós vamos orar com você nesse momento. Temos alguns pedidos que a irmã Penha vai estar lendo agora. Pela Renata, irmã da Cida, o Evandro, o irmão da Edilane, salvação das famílias da igreja. Os irmãos pedem todos os domingos, ou todas as quarta-feiras, para que os seus parentes sejam salvos. Amém. A Elisete, saúde. A Valéria, a tia da Sara, recuperação do Tiago, que é irmão do meu cunhado. Gabriela, que a Nívia pediu. O Bruno e esposa, que o Vando pediu. Missionário Vanderlei, cirurgia da coluna. Mariane e família. Josênia Penha e saúde. Vitória, do Vando que pediu. A Lídia, o Irisdan. Eduarda, o Vando. Família da Rose, família que não tem Cristo. Ivonete, a mãe da Edilane. Elésio, o Irisdan que pediu. Eliésio, né? O Irisdan que pediu. Vitória é filha do nosso irmão Vando, ele pede oração pelo casal, né? Temos também a nossa filha Karina, está assistindo com certeza com algumas pessoas mais, né? E com certeza Deus tem algo maravilhoso para nós. Nós também queremos louvar a Deus pela vida do Gabriel, né? Que saiu da UTI, ele estava com Covid-19
e Deus honrou as nossas orações e ele já foi para o quarto. Glória Amém. a Deus por isso. Mais um curado da Covid-19 e toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Nós vamos orar Amém. no final dessa ministração, tá bom? Nós temos alguns minutos, mas antes eu quero passar para vocês, meus queridos, algo que, como eu disse no início, a respeito de oração pública. Alguns questionamentos que foram feitos a esse respeito, não é? Se é a hipocrisia dessas pessoas que estavam orando em público, se Deus se agrada realmente dessas orações ou não. Então nós vamos ver alguns textos aqui dentro da palavra de Deus. Eu quero mostrar para você, primeiro lá em Mateus capítulo 6, versículo 5 e 7, o que o Senhor tem para falar aos nossos corações, e nós vamos chegar a um desfecho final dessa nossa meditação nessa noite, tá bom? Algumas pessoas têm realmente repudiado essas orações em público, né? Mas vamos ver realmente o que Jesus realmente está condenando, né? A palavra de Deus diz assim, versículo 5 do capítulo 6 de Mateus: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que aquele que eles já receberam uma recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Vamos ver o que Jesus está querendo nos ensinar aqui. Se ele está proibindo as orações em público, ou se ele está apenas repudiando a hipocrisia que está no coração do ser humano, né? Nós temos aqui alguns textos para nós podermos ver essa noite aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações a esse respeito, não é? A oração em público é uma questão que muitos vêm lutando já desde o início, quando Jesus estava caminhando com eles na terra, né? Mas aqui nós percebemos, irmãos, que não tem nada de errado na oração pública. O que Jesus está repudiando aqui realmente é a hipocrisia que está no coração daquelas pessoas que gostam de se mostrar. Nos nossos dias, infelizmente, tem muitas pessoas que gostam de aparecer, gostam de se mostrar, gostam de serem vistos pelas pessoas, e é isso que Jesus está condenando aqui nesse texto. Ele está condenando essas pessoas que gostam de aparecer, né? Diz assim o texto, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e no canto das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Ele não está condenando aqui a oração feita em público. Porque se Jesus estivesse condenando a oração feita em público, ele teria que condenar Daniel, teria que condenar Ana, teria que condenar Salomão, teria que condenar ele próprio, quando ele fez esse tipo de oração, não é? Lá no livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo 22, até o versículo de número 23, nós temos um texto aqui, onde Salomão, 1 Reis, capítulo 8, versículo 22, e o versículo de número 23, onde a palavra de Deus, ela nos diz que pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, ou seja, ele estava diante de um público grandioso, ele estava orando em público, e estendeu as mãos para os céus e disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos e de todo o vosso coração que ando diante de ti. Será que Salomão aqui ele não estava orando? Será que Salomão aqui não estava clamando ao Deus dos céus nesse momento? Meu querido, quero que você entenda. Nós não conhecemos o que se passa no coração do ser humano.
Talvez nós olhamos para uma pessoa, olhamos para outra pessoa, nós podemos ver que a oração que ela está fazendo, muitas vezes é para se mostrar com palavras bonitas, palavras lisonjas, sei lá se é essa mesma palavra, né? Cheio de lisonjas, palavras bonitas para atrair outras pessoas. Será que nós temos essa capacidade de saber o que se passa realmente no coração dessas pessoas que estavam nas praças públicas orando, clamando ao Senhor, obedecendo aquilo que o Senhor disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face? Você não acha que é uma humilhação muito grande para essas pessoas estarem em praças públicas clamando ao Senhor por pedido de socorro? Será que Jesus estava realmente condenando a oração feita em público? Temos um outro caso aqui, temos o caso de Ana, que ela estava orando também, né? Até que o sacerdote ali achou que ela estava embriagada. Isso está relatado no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 até o 6. Ela estava orando, tanto é que Eli percebeu isso e viu, parecia que ela estava embriagada. Nós temos o caso também de Daniel, o profeta Daniel, que estava orando. Por que você acha que Daniel foi visto pelas pessoas e foram chegar até ao rei Dário? É o rei Dário. E apontou Daniel que estava orando. Como que essas pessoas souberam que Daniel estava orando? Daniel, meu querido, ele continuou a orar abertamente a Deus, e ele podia ser visto da janela do seu quarto. Ele não estava com a janela do seu quarto fechada, porque se ele tivesse com a janela do seu quarto fechada, as pessoas não iam ver, não iam perceber que Daniel estava orando. Ele orou de maneira visível, para que as pessoas pudessem ver que ele estava orando, que ele estava buscando ao Senhor, que ele estava clamando ao Senhor, que ele estava buscando direção do Senhor para a nação dele e para ele também. Não é verdade? As pessoas viram, ele se expôs a isso, e por isso as pessoas viram e foram denunciar Daniel. Entende? Foram denunciar Daniel. Daniel era um homem honrado ao Senhor. Ele não se omitiu daquilo que ele fazia constantemente, diariamente. Glória a Deus, irmãos, que tem se levantado em nossa nação muitas pessoas que estão orando agora, buscando por socorro de Deus. Alguns governantes de alguns países da América Latina buscando ao Senhor. Sabe por quê? Sabe que somente Deus é capaz de resolver toda e qualquer situação. Até a situação do seu coração nesse momento, o Senhor é capaz de resolver. Basta que você busque a Ele. Basta que você se entregue a Ele. Basta que você confesse que você é pecador, que você merece da graça e da misericórdia de Deus na sua vida. É isso que Ele deseja. Não foi isso que nós lemos agora mesmo no livro de Miqueias? O Senhor quer que nós pratiquemos isso. Ele não colocou apenas as opiniões dos outros, mas as ameaças vieram sobre o próprio Daniel. Portanto, antes de nós condenarmos aquelas pessoas que estão buscando socorro, o auxílio do Senhor nas praças públicas, eu acho que isso tem um grande valor diante de Deus, porque Deus conhece o coração daquela vida. Obviamente, você vai concordar comigo que obviamente existem muitas pessoas ali nessas praças que estão apenas querendo se aparecer, querendo se mostrar e dizer: ó, eu sou uma pessoa tão piedosa que preciso realmente da misericórdia, da graça de Deus. Olha, o que Jesus estava condenando aqui nesse texto é a hipocrisia do coração do homem. A hipocrisia do coração do ser humano, que muitas vezes querem apenas serem vistos, querem receber as suas recompensas já nesse mundo em que eles estão
vivendo. Quero dizer para você que quando Jesus disse isso, lá em Mateus capítulo 6, versículo 5 até o 7, quando nós orarmos ao Senhor, irmãos, as nossas orações têm que ter um propósito. Ela tem que ter, para serem vistas pelas outras pessoas como justas, tem que haver um propósito. Não é orar apenas por orar, é isso que eu tenho dito muitas vezes na nossa igreja. Não é apenas orar, jogar palavras ao vento, né? Para se mostrar espirituais. Não é para isso. Quando nós orarmos, a nossa oração tem que ter propósitos. Em segundo lugar, as nossas orações têm que ser autênticas. Tem que partir do nosso coração. E não usar apenas de vã repetições. Frases vazias, frases sem nexo, frases sem importância alguma. Esses dias nós pregamos lá uma série de mensagens e falando sobre avivamento. Ainda continuamos falando sobre isso aos domingos na nossa igreja. E foi um dos motivos que o rei Ezequias foi bem sucedido. Foi por isso. Ele foi bem sucedido porque ele restaurou a oração para o povo de Judá. Algo que havia se perdido. E algo que tem se perdido nos nossos dias também. Louvado seja o nome do Senhor. Que muitos estão buscando a face dele, buscando a presença dele, clamando, chorando realmente na presença dele, se humilhando na presença dele. Porque existe propósito. Eu acredito que existe propósito. Amém. E essas orações têm sido autênticas. Estão partindo do coração dessas vidas. Não porque alguém está mandando orar, mas porque está partindo do coração. A alma está carente da presença de Deus. No entanto, quando nós comparamos essa passagem de Mateus com as outras passagens que nós acabamos de ler, existem tantas outras que nós acabamos de ler, mostram pessoas orando em público. Pessoas orando em público. Não é uma exortação para orarmos sozinho apenas, quando Jesus está falando. Com certeza nós temos que ter o nosso quarto secreto, nosso lugar secreto, para nós nos derramarmos diante da presença de Deus e ali nós passarmos horas e horas na presença de Deus. Mas quando orarmos em público, as nossas orações devem ter propósito, devem ser rápida diante do Senhor, mostrando para Ele que o nosso coração realmente está carente, a nossa alma está vazia. E nós estamos chorando realmente pela nossa nação. O que Jesus está condenando aqui é o pecado da vida dessas pessoas que estão orando em público. Porque elas não estão fazendo para agradar a Deus. Estão fazendo para agradar apenas o seu ego. Satisfazer o seu ego. Massagear o seu ego. Portanto, meu querido, não condene aqueles que estão orando. Não condene aqueles que estão buscando a face do Senhor. Porque somente o Senhor conhece o coração daquela vida, daquela pessoa. Agora, aqueles que lutam para ser vistos, aqueles que estão lutando para serem vistos, tomem cuidado. Tomem cuidado. Jesus sabia o desejo do coração do fariseu. E Jesus sabia e conhece o nosso coração. Nós não estamos aqui sendo fariseus e nem hipócritas. Nós estamos aqui porque nós carecemos cada dia da misericórdia do Senhor nas nossas vidas. E somente Ele é capaz de curar a nossa nação. Somente Ele é capaz de restaurar a nossa vida. Somente Ele é capaz de escutar o silêncio daquela pessoa que clama a Ele também. Somente Ele é capaz.
Somente Ele é capaz de entender o coração, a alma do ser humano. Para terminar, eu quero dizer que a oração pública, ela deve ser feita para honrar a Deus. Se é feita para honrar a Deus, irmãos, não é para honrar homens, muito menos para buscar prazer para o homem. Se nós pudermos orar publicamente, sem violar esses princípios, nós fazemos bem em orar publicamente. Sabe por quê? Serve de testemunho para mostrar quem são de fato os filhos de Deus. Muitas pessoas que passam pela rua, talvez vai ouvir falar: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou homem pecador e preciso da graça e da misericórdia do Senhor na minha vida. Eu preciso da salvação do Senhor na minha vida. Portanto, se a sua consciência proíbe você de orar em público, não faça, porque a sua oração não chegará à presença do Deus, do Senhor, nem agora, nem nunca. Que o Senhor possa se agradar da sua vida, que você possa se entregar por completo a Ele. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar cada dia mais. Vamos orar ao Senhor nesse momento, né? Temos aqueles, passa aquela lista de oração ali. Temos mais algumas pessoas que mandaram um abraço para a nossa família. Algumas pessoas estão pedindo oração. Nosso amigo Nilson, lá de Paranavaí, minha irmã Lerice, né? Meu primo Daniel também. Que o Senhor esteja abençoando a vida de vocês. O nosso irmão Irisdan, nossa amiga Rô, né? O amigo pastor Daniel, Deus abençoe também a sua vida, em nome de Jesus Cristo, tá bom? É um prazer muito grande ter cada um de vocês juntamente conosco, podendo cultuar e adorar o nome do Senhor juntos. Nelson Borrachina, né, lá de Paranavaí. Deus abençoe também esses amigos. Muito bom poder ver a participação de vocês nesse culto. Como você não colocou nenhum pedido de oração, mas eu vou orar pela sua vida também. Tenho certeza que todos nós somos carentes de oração, né? Todos nós precisamos de oração, precisamos orar uns pelos outros, tá bom? Nossa irmã Miriam também, orar pela família dela, seu filho Eduardo, Eurico, pela nossa irmã Jucira, que ela tem sempre pedido oração também, pela Jucira, né? Que o Senhor esteja cuidando das nossas vidas. Orar pelos membros da Igreja Batista Missionária Peniel, né? Igreja Batista Missionária Peniel, uma igreja que nós amamos, né? Fica ali no Jardim São Pedro de Viracopos, na Avenida Maio Tremesoli, 868, e por causa dessa pandemia, desses impedimentos, nós resolvemos fazer culto online, tá bom? Né? Queremos fazer esses cultos online. Primeiro, irmãos, não porque nós temos medo, não temos medo de enfrentarmos, mas é que nós não queremos ser um mau testemunho para a sociedade onde nós estamos inseridos. Por esse motivo, nós resolvemos fazer o culto online, tá? Quando nós estamos lá no templo, nós estamos com as portas fechadas, estamos com os portões fechados e cultuando ao Senhor ali. Amém. Eu, minha esposa e mais 2 famílias, né? 2 famílias, estamos lá cultuando ao Senhor. Tem sido motivo de grande bênção, de grande alegria. Desde o início dessa pandemia, aos domingos à noite, às 19 horas, nós temos realizado os nossos cultos online. E pela manhã nós temos culto também, e às quartas-feiras o culto de oração. Mas assim, nós só temos transmitido os cultos de domingo à noite, né? Se você ainda não assistiu nenhum culto de domingo à noite, eu peço que você vá lá no meu Facebook, no Facebook da Penha, tem lá alguns vídeos já gravados de alguns cultos, algumas mensagens de Deus para o nosso coração, tá? E que nessa noite o Senhor possa continuar falando ao seu coração
através da mensagem que nós ministramos, através do cântico que nós cantamos, né? Seguir a vista, ó tão cego eu andei, e foi na cruz que o Senhor nos resgatou. Tá bom? Luiz Henrique Melo está nos ouvindo, a Danila Angélica e a Diná. Beijo, Diná. Deus abençoe vocês, meus queridos, em nome de Jesus, tá? Que o Senhor continue cuidando de cada um, né? Cuidando de cada um de nós, porque infelizmente algumas vidas já foram ceifadas, outras ainda serão ceifadas, né? Mas que o Senhor continue nos protegendo, né? Nos guardando e nos livrando dessa peste, né? Dessa pandemia, desse vírus que... Vamos deixar isso para lá. Vamos orar agora, né? Eu vou orar e depois a Penha vai orar e depois eu estarei fazendo a oração, encerrando então. Se a Penha quiser falar alguma coisa a mais, fica à vontade, minha Penha. Graças a Deus a cada um dos irmãos que estão nos ouvindo, que Deus esteja abençoando a cada um na sua casa, confortando cada um e dando resposta aos seus pedidos de orações conforme o propósito de Deus. Oremos. Senhor Deus e bondoso Pai, muito obrigado, Deus, por cada dia que o Senhor nos deu, ó Pai. Amém. Esteja nos abençoando agora, ó Pai, em nome de Jesus, que estamos aqui em nosso lar, ó Deus, que estamos fazendo essa live, ó Deus, para que os irmãos sejam abençoados também, ó Senhor. Amém. Esteja abençoando a cada um que está assistindo, a cada um que já assistiu, ó Deus. E a cada um, ó Pai, que vai assistir durante a semana, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um conforme os seus propósitos, Amém, ó Jesus. Deus. Esteja abençoando, ó Pai, em nome de Jesus, os nossos missionários, ó Deus. Esteja dando sustento a cada um deles, ó Deus, agora nesse momento de pandemia, ó Deus. Que não deixe faltar nada na nossa mesa e na mesa deles também, Senhor. Amém, Jesus. Seja abençoando, ó Pai, a cada um da nossa igreja, ó Pai. Que onde eles estiverem agora, ó Pai, eles possam estar em oração conosco, ó Pai. Que eles possam estar, ó Deus, elevando os seus olhos, ó Pai, e orando conosco, Amém, ó Pai. Pai. Nós agradecemos, ó Pai, pela nossa salvação, pelo amor que o Senhor tem por cada um de nós, ó Deus. Amém. Nós agradecemos, ó Deus, porque um dia o Senhor morreu na cruz por nós, ó Pai. Amém, Jesus. Nós agradecemos, ó Pai, o sacrifício que o Senhor fez por nós. Por isso estamos salvos, ó Deus. Amém. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Temos mais algumas pessoas que estão nos assistindo também. Nossa irmã Nani, né? A Cleusa, que acabou de entrar também. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Vamos orar, vamos continuar orando e o Senhor tem continuar falando ao seu coração, tá bom? Querido Deus e Pai Celestial, no nome santo e poderoso de Cristo Jesus, nós queremos continuar louvando e exaltando ao Senhor, que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Por isso, ó Pai, nós queremos continuar glorificando e exaltando ao Senhor e continuar pedindo que o Senhor continue sondando os nossos corações e nos usando, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo e eterno nome, ó Pai. Amém. Que o Senhor continue derramando a Sua graça, da Sua misericórdia sobre cada um de nós. Porque a Tua palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e são elas que se renovam a cada manhã. Amém. Papai querido, nós queremos continuar pedindo pela Igreja Batista Missionária Peniel. Amém, Jesus. Nós queremos continuar pedindo pelas igrejas que estão espalhadas por esse mundo afora, ó Pai. Amém, Senhor. Pregando da Tua palavra, sendo um instrumento do Senhor na ministração da salvação que há em Cristo Jesus. Amém. E que almas possam se render, ó Pai, Em aos nome pés desse de Cristo Jesus. maravilhoso. Que o Senhor continue abençoando essas vidas, ó Pai, e continue Sim. falando a esses corações. Sim, Papai Pai. querido, nós queremos clamar pela nossa nação. Amém. Nós queremos clamar pelos nossos governantes, pela nossa liderança, Amém. em especial pelo nosso presidente, ó Pai. Em Que o nome Senhor de esteja Jesus, ó Deus. ajudando a vida desse homem Seja a colocado levar na esse tua país, ó proteção, Pai, ó Pai. da mesma maneira como ele tem levado, fora da corrupção,
que nós outroramos vivíamos. Seja abençoando os nossos governantes estaduais e também municipais, ó Pai. Esteja abençoando os médicos, a ciência, para que em breve possamos ter, ó Deus, um medicamento correto para nos livrarmos dessa pandemia, desse vírus. Papai querido, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem sondado e nos ajudado. Pelo fato de nós estarmos respirando, significa que nós ainda temos vida. É verdade. Esse ar maravilhoso que o Senhor concede a cada um de nós. É verdade. Nós lembramos dessas pessoas que estão ali nos leitos de hospitais. Sim, Pai. Sem poder, ó Pai, respirar esse ar do Senhor, a não ser com a ajuda de um maquinário. Que o Senhor continue tendo misericórdia dessas vidas. Amém. Nós já louvamos ao Senhor, ó Pai, pelas vidas que já estão sendo restabelecidas. Amém. Que o Senhor continue, ó Pai, usando os médicos para que isso possa acontecer. Em nome de Jesus. E que os nossos governantes, ó Pai querido, possam ser envergonhados diante dessas valas que eles têm aberto nos cemitérios. Ó Pai, desses hospitais que estão sendo construídos, que isso não venha a ser usado de maneira nenhuma, ó Pai. Que nós queremos que o Senhor há de colocar as suas mãos e repreender esse mal do nosso país e também do mundo todo. Ó Pai querido, nós clamamos que o Senhor esteja abençoando a vida da Renata, irmã da Cida. Amém. Nós clamamos que o Senhor continue dando recuperação para a vida da saúde do Evandro. Esteja salvando os nossos familiares, aqueles que ainda não conhecem a Cristo como seu único e suficiente Salvador, ó Pai. Que possam ter essa oportunidade através da sua palavra, através da sua palavra, através de homens e mulheres que possam ministrar a esses corações e mostrando que a salvação só há em Cristo Jesus. Amém. E fora dele não há salvação, ó Pai. É a tua palavra que nos diz. Amém. Ó Papai querido, seja abençoando aquelas pessoas que fazem parte da nossa família, que nós amamos tanto. Pai, aqueles que estão afastados da tua presença, que o Senhor os traga novamente para o aprisco do Senhor, ó Pai. Restaure essas vidas, que elas possam, Deus, ó Pai, entender que ainda é tempo de restauração. Seja abençoando a vida da Elisete, esposa do Jair, ó Pai. Abençoa a vida do Jair também. Seja abençoando a Valéria, tia da nossa irmã Sara. Seja abençoando a vida do Tiago, Deus, irmão da Fernanda, dando a recuperação para ele. Abençoando a vida da Gabriela, amiga da nossa irmã Nívia. Abençoando o Bruno, a sua esposa. Abençoando o nosso irmão missionário Vanderlei. Nossa irmã Miriam e toda a sua família. Sim, Pai. Abençoando a nossa irmã Josênia. Abençoando a nossa irmã Penha. Abençoando a filha do Vando, a Vitória. Aquela jovem, a Lídia também, juntamente com o Eduardo, Pai. Tão jovens que atentaram contra suas próprias vidas. Que estão em um momento de depressão. Que o Senhor esteja trabalhando nesses corações. Amém. Que eles possam entender, ó Pai, que em Cristo Jesus eles serão uma nova criatura. Amém. Seja abençoando, ó Pai, a família da Rose, a nossa irmã Rose. A família do nosso irmão Vando. A família do nosso irmão Irisdando, a Cida também, ó Pai. Sim, abençoe a dona Ivonete, para que a sua saúde possa ser restabelecida. A mamãe da nossa irmã Edilane, que ela passou por algumas cirurgias. Amém. Abençoe a vida do Eliésio, ó Pai, que está com problema de saúde. Descobriu que está com câncer, que o Senhor esteja cuidando dessa vida, ó Deus, consolando essa vida, que ele possa saber esperar no Senhor. Abençoe a vida do teu servo, pastor Antônio, toda a sua família, ó Pai. Amém, Jesus. Abençoe o empreendimento ali do Claudinei, da Nívia e da Viviane. Abençoe aquelas pessoas que trabalham com eles, ó Pai. Que não venha faltar nada em seus lares. E que em breve, ó Pai, todos os estabelecimentos do estado de São Paulo possam ser reabertos. Em especial aqui da nossa cidade de Campinas, onde alguns patrões, comerciantes estão desesperados, sem saber como fazer. Que o Senhor esteja, ó Deus, em nome de Jesus, entrando nessa providência. Amém, Jesus. Abençoe, ó Deus, aquelas pessoas que estão nos assistindo nessa noite. Que o Senhor esteja cuidando de cada coração. Amém, Jesus. Que o Senhor esteja agindo nessas vidas, ó Pai. E que mais uma vez o Teu nome possa ser honrado, mais uma vez o Teu nome possa ser glorificado. E que juntos possamos glorificar
o teu santo e eterno nome. Amém, Jesus. E sabermos, ó Deus, que existe um Deus, apenas um Deus, que cuida de cada um de nós. Amém, Jesus. Que existe o Senhor, Criador dos céus e da terra. E que não existe outro Deus além de ti. Amém, Jesus. Um Deus que nos ama verdadeiramente, ao ponto de enviar seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz e aí derramar seu precioso sangue para a redenção da humanidade. Amém. Só que para isso tem que haver arrependimento, para isso tem que haver confissão, e que muitas pessoas possam confessar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida deles. Ó Pai, esteja cuidando dessas vidas que são tão preciosas aos teus olhos. Amém. E que em breve a igreja do Senhor Jesus Cristo possa se reunir nos templos ainda mais fortalecidas, ainda mais revigorada, com um único propósito de continuar pregando o Evangelho de salvação. Que estão com vírus. Papai, que o Senhor continue abençoando essas pessoas que estão infelizmente infectadas com esse Covid-19. Amém, Jesus. Ó Deus, são tantas pessoas que estão passando por essas lutas. Mas nós temos notícias que muitos já estão sendo curados. É verdade, ó Deus. E que no dia de amanhã nós possamos ouvir testemunho dessas pessoas também. Que o Senhor agiu na vida delas. Que o Senhor restaurou a saúde delas. Ó Pai querido, abençoe a vida do Nilson, a vida da Soraya. Cuide dessas vidas também, ó Pai. Seja abençoando o meu papai, a minha mamãe, os meus irmãos, Amém, os meus cunhados, os meus tios. Em nome de Jesus, ó Pai. Meus primos, espalhados pelos 4 cantos dessa terra. Amém, Jesus. Agora um pedido especial de um pai. Que o Senhor esteja cuidando da minha filha Karina, no seu local de trabalho. Abençoando o seu namorado, Caio, juntamente com sua mamãe, Elisete. Que o Senhor esteja protegendo essas vidas. Amém, Jesus. Abençoe minha filha Kelly, meus netos, Mateus e Mariana, meu genro Tiago, ali na Alemanha. Que o Senhor esteja cuidando dessas vidas também, ó Pai. Amém, Jesus. Que são pessoas tão preciosas para mim e preciosas para o Senhor também. Sim, Pai. Abençoe a Camila, o pequeno Luca, que está naquele ventre, que em breve dará suas caras a este mundo. Que o Senhor esteja trazendo ele com saúde. Gustavo. Abençoando a vida do Gustavo, meu genro, marido da Camila. Que o Senhor dê sabedoria, ó Pai, para que eles possam saber educar essa criança. Amém, Jesus. Especialmente nos caminhos do Senhor. Amém. E muito obrigado por esse dia chamado hoje, que o Senhor preparou para cada um de nós. Nós oramos assim agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, Amém, meus irmãos. Quero continuar cantando mais um pouquinho, né? Pega o violão ali e nós já vamos encerrar. A mesma música, né? Eu não sei muitas músicas para tocar, a gente tem que tocar aquelas que a gente sabe, não é? Então vamos lá. Eu toco também só olhando as cifras aqui. Só a primeira parte e a estrofe dela que nós vamos cantar. Ó, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém? Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua presença também nessa live. Confesso para você
que eu estava orando e obviamente estava com meus olhos fechados, e quando eu abri os olhos, eu achei que eu estava lá no templo da Igreja Batista Missionária Peniel, falando com cada um de vocês. Oi, Cida, Deus abençoe sua vida. Guilherme Teixeira, que está assistindo também. A Lilian Cano, que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Amém. Foi um prazer tê-los aqui conosco, tá bom? E até a próxima, querendo Deus, tá?